Eu queria só fazer um comentário assim antes da mensagem. Hoje a gente teve uma aula especial sobre a Reforma Protestante. Então lá se vai aí 500 e tralalá, 1517, faz as contas aí, 31 de outubro de 1517. Faz as contas aí, quanto tempo Lutero afixou as suas 95 teses lá em Wittenberg, na catedral, lutando contra os dogmas, os erros da igreja. A igreja foi por um caminho de dogmas, foi por um caminho de dinheiro, de poder, né? Foi por um caminho errado, e Lutero, e nós cremos nisso, Lutero com a ação de Deus, do Espírito Santo no seu coração, foi um homem corajoso, um professor, um teólogo, um homem de Deus, que quis reformar a igreja e não revolucionar a igreja. A ideia de Lutero não era fazer uma nova igreja, nem criar uma nova convenção, ou fazer uma revolução. A ideia de Lutero nunca foi essa. Lutero sempre quis reformar a igreja, apontar para as lideranças, para ele próprio, os caminhos errados que a igreja estava tomando. Vender indulgências, né? Vender um pedacinho do céu. A igreja explorava demais os seus fiéis, não dava acesso à palavra de Deus, as pessoas não liam nem por causa da dificuldade do acesso, que era impossível mesmo, mas também porque não sabiam ler. Então a igreja não batalhava para inserir as pessoas na sociedade, para ler, para saber ler, para poder ter o acesso à palavra de Deus. E aí Lutero vem com as suas teses, revoluciona. Nesse momento em que Lutero faz a reforma, lá em 1517, acontece uma nova perspectiva com relação aos livros, porque foi nesse período que Gutenberg inventa a imprensa. Então, a partir desse momento, há uma coincidência divina entre a Reforma Protestante e a criação dos livros, a imprensa. E aí Gutenberg começa a imprimir livros e mais livros, e esses livros são as Bíblias encadernadas, e aí o povo começa a aprender a ler e começa a ter acesso à palavra. Então foram muitas as vitórias vamos dizer assim, as riquezas que a Reforma Protestante trouxe para nós, né? Então esse livre-exame, e eu sempre achei isso, tá? Vou dizer para vocês, eu acho que a coisa mais importante da reforma foi trazer o sacerdócio universal, trazer o que Jesus sempre ensinou, que é fazer de você alguém com poder de decidir, de examinar, de ter a sua experiência com Deus, de não estar na cobertura de ninguém, só a do Espírito Santo e do sangue de Jesus, amém? Você não precisa de cobertura de pastor nenhum, apóstolo nenhum, papa, nada. O que a gente vê hoje é um retrocesso, né? Nós como igreja evangélica e protestante, a gente está vivendo e vendo, e já faz um tempo que a gente vê um retrocesso, de igrejas vendendo cruz, vendendo, vocês sabem aí, toalhinhas, ou não é? Da igreja se juntando com o poder, gostando do poder, gostando dos palácios, né? A igreja que gosta de alfinetar, pressionar, trazer medo para vocês. Tem muita igreja assim. Aliás, as igrejas que fazem isso são as que são mais cheias. Pastores, apóstolos, bispos, gente que gosta de cuidar da sua vida, botar medo em você. Gente que está voltando lá para a Idade Média. A gente diz assim, a gente que é crente tem uma soberba no nosso coração, que é assim, aquela igreja católica que fazia isso. Meu irmão, hoje quem mais vende indulgência é a igreja evangélica. A igreja católica mesmo não vende mais, mas nós vendemos muito.
Muita indulgência. Ó, paga aqui para você ter ali. Faz isso para você conseguir isso. E esquecemos da graça de Deus. Esquecemos do Cristo. Esquecemos da Escritura. Esquecemos que glória é só a Ele. Amém, irmãos? E a gente precisa estar sempre se reformando. O mais interessante disso tudo é que a reforma protestante traz para nós a consciência de que, como igreja, nós temos que estar sempre nos reformando, o tempo inteiro, sempre avaliando os nossos caminhos. Será que eu não estou explorando? Será que eu estou sendo um crente que só quero o utilitarismo da religião? Eu vou para receber algo em troca, eu esqueço da graça, esqueço de abençoar as pessoas. Não dou acesso a elas, não deixo elas livres para que elas decidam, elas tenham as suas experiências com Deus. Não, o que a gente vê aí é que se você não tiver nessa igreja, se você não tiver com essa cobertura apostólica, se você não tiver assim, você não vai ser abençoado. Isso é vender indulgência, irmãos. Por isso é que a gente tem que estar sempre lembrando, e hoje a gente teve uma aula do Sandro muito boa. Você vai lá no canal do YouTube, você que está em casa, e vocês aqui, vai lá no YouTube e pesquisa lá, é a última aula, sobre a reforma protestante. Nós temos um sacerdócio, amém? Esse sacerdócio foi Jesus que nos concedeu. Ele disse para nós assim: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a autoridade já foi dada pelo meu nome, o nome de Jesus. Você pode, não espera eu não, vai você pode, você tem essa capacidade, você está equipado com todas os equipamentos espirituais possíveis para lutar, amém? Então a gente sempre lembra da reforma protestante, do seu aniversário de 500 e tantos anos, que agora eu não sei, tem que fazer a conta, 503 talvez, 504, obrigado Sara, que é especialista em reforma protestante, que lá, nos idos de 1517, um homem teve a coragem de se colocar contra todas essas forças. Hoje são poucos pastores que apontam os erros, pouquíssimos, e os que se levantam para apontar são logo calados e abafados. O que tem é uma avalanche de dogmas, uma avalanche de jogo de poder, né? Todo mundo querendo ser amigo do poder, todo mundo querendo estar próximo ao poder, e o povo que precisa ser esclarecido, não está sendo esclarecido. Então que a gente traga conhecimento, palavra de Deus. Como é importante, irmãos, nós aqui num domingo, e tendo a oportunidade de expor e falar isso através do YouTube, quão importante a gente em comunidade louvar a Deus, orarmos juntos. Semana que vem nós vamos cear juntos, vamos repartir o corpo de Cristo, ceia memorial, trazer à memória todo o sacrifício de Jesus. Como é importante nós vermos pessoas aceitando a Jesus, se reconciliando com Ele. Como é importante, irmãos, abrirmos a palavra e estudarmos a palavra. Como é importante isso, em comunidade. Então que a gente não se esqueça dessas coisas que fazem parte da nossa caminhada. É muito importante a gente sempre lembrar do que Deus fez e que grandes homens de Deus na história também fizeram. Amém? Amém.